Nós vamos falar agora a respeito das reuniões. Visto que a igreja é a assembleia chamada por Deus para fora do mundo, ela deve se reunir continuamente. As reuniões permitem que a congregação chamada por Deus seja suprida, estabelecida e aperfeiçoada, a fim de que a meta pela qual Deus chamou essa assembleia seja cumprida. Na verdade, as reuniões são a exibição da vitória de Cristo sobre o nosso ego. Após a salvação, nós precisamos nos reunir. Esta é uma determinação de Deus para os crentes. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Assim, o congregar-nos se refere às nossas reuniões cristãs. Deus determinou a maneira pela qual toda coisa viva no universo deve existir. A determinação de Deus é a lei pela qual determinada coisa viva vive. Não é? Se a coisa viva obedecer essa lei, sobreviverá e será então abençoada. Deus é o mesmo para nós que cremos em Cristo. A determinação de Deus para nós, a qual se torna nossa lei de existência e bênção, são as reuniões. Isso é sério. Assim como a água é para os peixes, o ar é para os pássaros, assim também as reuniões são para os cristãos. Assim como os peixes precisam viver na água e os pássaros precisam existir no ar, os cristãos, da mesma maneira, precisam das reuniões para manter sua existência e viver espirituais. Reunir é um requisito da vida espiritual. João capítulo 10, versículo 16 diz: Haverá um rebanho. Cada espécie de vida tem a sua própria característica. E, frequentemente, essas características são muitas, não é? A vida espiritual que nós, os crentes, recebemos é a vida de Deus dentro de nós. Também possui muitas características. Essa vida possui também muitas características. Por exemplo, o ódio pelo pecado e a separação do pecado são características dessa vida. O desejo de aproximar-nos de Deus e a vontade de servi-lo também são suas características. Uma das muitas características de nossa vida espiritual é arrebanhar-nos, reunir-nos. João capítulo 10, versículos 3 e 16, nos mostram que, uma vez salvos, somos as ovelhas do Senhor. A característica da vida de ovelha é arrebanhar-se. É não gostar de viver isoladamente. As ovelhas gostam de viver juntas umas das outras. Portanto, a Bíblia diz que nós não somos apenas ovelhas do Senhor, mas muito mais, somos o seu rebanho. Atos capítulo 20, versículo 28 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. A fim de sermos uma ovelha que compartilha da bênção do rebanho, devemos reunir-nos como o rebanho. A característica da vida ovina espiritual dentro de nós exige que nós nos reunamos. Louvado seja o Senhor! É muito importante que os crentes vivam em reunião. É muito importante as reuniões dos crentes. Mateus capítulo 18, versículo 20, tirado direto do original grego, diz: Porque onde 2 ou 3 forem reunidos para dentro do meu nome, ali estou no meio deles. Aqui o Senhor prometeu especialmente que onde 2 ou 3 de nós, que pertencemos a Ele, foram reunidos para dentro de seu nome, ou seja, se reunirem em seu nome, Ele estará no meio de nós. Quando nos reunimos em seu nome, no nome do Senhor, desfrutamos a sua presença de uma maneira especial. Essa presença do Senhor, sem dúvida, nos traz iluminação, nos traz graça, nos traz suprimento e muitas outras bênçãos. Quão precioso é isso, não é verdade? Que bênção maravilhosa é essa! Somente quando nos reunimos é que podemos desfrutar de tal rica bênção.
Vamos ler agora Lucas, capítulo 24, versículos 33 até o 36. Diz assim: E levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém, e encontraram os 11, e os que com eles estavam reunidos. E ao falarem eles estas coisas, ele mesmo se pôs no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Isso se refere aos 2 discípulos que deixaram Jerusalém para ir a Emaús. No caminho, quando descobriram que era o Senhor que aparecera a eles, este desapareceu. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém, onde deveriam ter permanecido originalmente. Quando chegaram ali, encontraram reunidos os apóstolos e os que estavam com eles, e o Senhor então apareceu no meio deles. Eles, os apóstolos e os outros discípulos, todos desfrutaram então a aparição do Senhor e experimentaram a bênção da presença do Senhor, na primeira vez que ele voltou para estar entre eles depois da sua ressurreição. Vamos ler Atos capítulo 2, versículos 1 e 4. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. Depois que ascendeu, o Senhor enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos quando estavam se reunindo, e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo exteriormente. O derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, ou no dia do Pentecoste, não foi sobre os discípulos que estavam sozinhos, isolados, não. Pelo contrário, foi sobre os discípulos que estavam se reunindo. Todo aquele que não participou daquela reunião perdeu uma grande bênção. Perdeu, podemos dizer, uma bênção sem precedentes derramada dos céus. Uma vez mais, isso nos mostra a importância das reuniões. Vamos ler agora Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia da vinda do Senhor, se aproxima. O que é mencionado aqui nos mostra que as reuniões podem fazer com que consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e para nos exortarmos uns aos outros para as boas obras. Isso faz com que tenhamos comunhão espiritual com os santos, para deles recebermos o suprimento de vida. Assim, não devemos abandonar as reuniões, e tanto mais quanto sabemos que o Senhor retornará em breve. Nossa vida cristã não é como a vida de uma borboleta, que se dá bem por si só. Não. Nossa vida é como a vida de uma ovelha e requer que nos arrebanhemos, que vivamos uma vida de reunião. Consequentemente, precisamos, é uma necessidade que nós nos reunamos, e as reuniões são, então, cruciais para nós. Louvado seja o Senhor.